12 anos, fomos inaugurados no dia 3 de julho de 2000, que é o aniversário da Casa Pia. E isto eram as antigas camaradas dos alunos. O edifício foi optar por manter a fachada e reconstruir o interior. Qual era a ideia? Nos anos 80 surgiu esta ambição de querer preservar a cultura casa-piana. Dizia que existe uma cultura casa-piana, a história da Casa Pia e a identidade. E então tínhamos este espaço, isto era uma aula com 4 camaradas. Isto é uma das aulas. As outras que não existem funcionam como aulas, como espaço de formação. Então temos o espaço do museu, de arquivo histórico, de biblioteca, temos um auditório, portanto isto tem 5 pisos, isto é grande. Tem problemas de umidade, como eu estava a explicar à senhora, é um edifício antigo. E à beira do texto. Eu vou acompanhar-vos na visita ao espaço do museu. Está bem? Obrigada. Então, a Casa Pia, cerca de 3 anos, desenvolvemos um projeto que veio na sequência de uma dificuldade que tínhamos. Ou seja, fazer uma visita à comunidade surda é complicado. Eu sei um pouco de língua gestual, mas não o suficiente para me sentir à vontade de fazer uma visita. E também era preciso criar autonomia. Um surdo vir visitar o museu livremente, ou o espaço do Centro Cultural. O nosso Centro de Investigação desenvolveu um projeto único no país, que é com um enorme orgulho para nós. São os quiosques interativos em que tem a visita virtual e toda a tradução em língua gestual. Ou seja, qualquer surdo pode vir aqui visitar livremente, tem a explicação das obras, do conceito do museu, do percurso e de facto é uma mais-valia para este espaço. Não é? Este espaço do museu foi reformulado também há cerca de 3, 4 anos, porque tínhamos aqui um grande problema. Nós tínhamos apenas uma galeria de arte. Se adaptava ao espaço existente, à arquitetura. Não foi a arquitetura que se adaptou às coleções. E isto é muito complicado de fazer visitas assim. O que é que nós pretendemos? Mostrar a história da casa, não é? É para isso que serve este espaço e não apenas uma galeria de arte, porque a Casa Pia é muito mais do que o ensino artístico. Então reformulámos todo o percurso com uma sequência histórica. Vem aqui uma imagem do terremoto. Porquê? Porque a Casa Pia surge na sequência do terremoto, 55. Lisboa era de facto uma cidade muito perigosa e Dona Maria achou que fazia falta uma instituição para acolher a quantidade de órfãos que resultaram do terremoto, mendigos e prostitutas. Isto são as primeiras valências da Casa Pia que hoje em dia muita gente não sabe. Temos uma roda. Como havia muita afluência à roda de Lisboa, Pina Manique, o fundador da Casa Pia, mandou instaurar uma roda nas principais províncias. Temos aqui como um objeto simbólico, como a Casa Pia, a Casa-Mãe, a Casa que acolhe, e é a única peça que encontramos ainda no antigo convento de Santa Clara, que pertenceu à Casa Pia, hoje em dia já não, com a reestruturação da doutora Catalina, perdendo a opinião da Catalina Pestana, ficámos sem o convento, mudámos de espaço, mas esta estava lá, e serviu de bar. Quando veio para cá ainda tinha as marcas dos copos. Então Dona Maria escolhe Pina Manique para fundar a Casa Pia. E é assim que a Casa Pia é fundada em 1780. E eu vou explicar mais adiante. Esta coleção, esta série rege, com um bocadinho a lógica da história da casa. Mas está muito relacionada com a história da casa. Ou seja, estão aqui representados os pais de Portugal, à exceção da dinastia Filipe, que é uma parte mais frente, apagada da nossa história. E todos eles estavam no Estado de Jorge. A Casa Pia teve instalada no Estado de Jorge. E quando lá chegamos, estas obras estavam ao abandono, estavam em péssimas condições de conservação. E na altura, os diretores e os professores mandaram restaurar as peças e dar continuidade à coleção com pintores casa-pianos, nomeadamente o Pedrinhos. E é assim que ela vai parar. Ficamos com, graças a Deus, ficamos com essa coleção da outra que é enviada, que é das irmãs. Temos a de Vila Viçosa. Aqui embaixo é um espaço pedagógico. Funciona muito bem com um projeto que se chama Percurso da Transformação. É sensibilidade para a
reciclagem para o ambiente e tem funcionado muito bem. Isto para se ver muito outros. Estes últimos já são cuidado com as escadas, este espaço é muito complicado, não é tudo bem a querer. Então, o primeiro recurso, aquilo que nós chamamos de casa Pia que vai englobar duas fases da instituição. Aquilo é o Pinamanique. A Casa Pia no Castelo de São Jorge, ou seja, quando a Casa Pia foi fundada, era preciso encontrar um espaço. E o espaço escolhido foi o Castelo de São Jorge. Só que o Castelo de São Jorge estava também semi-arruinado pelo terremoto. Então, Pinamanique, um homem muito controverso na altura, se calhar é melhor passarmos por algo um homem muito controverso na altura, como todos nós, as coisas boas e coisas más. Chega a Castelo de São Jorge e a primeira iniciativa que toma é mandar construir várias aulas separadas. Nós tínhamos crianças, tínhamos jovens, tínhamos mendigos e prostitutas. Portanto, tudo em aulas separadas. E a Casa Pia, no início, tem estas duas vertentes. Uma vertente de formação e uma vertente de reabilitação. Qual era a ideia no campo da reabilitação? Era ensinar uma profissão e as pessoas, quando saíssem, podiam desenvolver a sua vida normalmente, evitando assim que Lisboa fosse, como era na altura, uma cidade bastante perigosa. Fez tudo isto de uma forma bastante inteligente, na minha opinião. Foi rodear-se de moradores bastante conceituais à época, como José Estácio da Cunha, que era maçom, a Casa Pia, a maçonaria, a história e o debate têm muito ligados, não é? Era poeta, era matemático, foi preso, foi morto pela Inquisição e ele fez o plano de estudos da Casa Pia. Eu gostava que tivesse uma vista de olhos, por favor. No plano de estudos da Casa Pia temos o de Coimbra e temos o da Casa Pia. O da Casa Pia foi muito baseado na Universidade de Coimbra. Vejam as classes, as disciplinas que tinham na altura, matemática pura, mecânica e ótica, astronomia, ou seja, já tudo muito ambicioso para a época. Pinamanique, entretanto, tem também uma ideia e cria o primeiro colégio para meninas no país. 10 anos antes de ser criado em Portugal, foi criado na Casa Pia, para meninas até aos 10 anos. Um regulamento interno, com as normas, para ter uma ideia, toda a gente se tratava por tudo. À exceção do Pinamanique, que era tratado com alguma deferência. Tudo isto está explícito nas regras, quer do Colégio das Meninas, quer no chamado Colégio da Real Casa Pia. Era assim que se chamava a Real Casa Pia. E Pinamanique era bastante devoto da Rainha Santa Isabel. Rainha Santa Isabel. Foi feita pelo antigo aluno Martins Correia. A Casa Pia foi fundada no dia 3 de julho. Ainda hoje, com muito orgulho, fazemos uma festa enorme para assinalar a data. E no dia 4 de julho, como havia os festejos da Rainha, ele escolheu a Rainha Santa Isabel para padroeira da instituição. E hoje é a nossa padroeira. Aqui temos uma representação de uma visita que a Rainha fez à Casa Pia do Castelo de São Jorge. Ou seja, temos as três figuras principais ligadas à fundação da instituição. Rainha Santa Isabel Padroeira, Dona Maria e o Intendente-Geral da Polícia, Pinamanique. Pinamanique, de acordo com os documentos de arquivo, e provavelmente irão ver ali com a minha colega, é muito engraçado, porque este de facto foi o projeto da vida dele. Com muitas alegrias, obviamente, e muitas frustrações. Porque não era fácil sustentar a instituição. Estamos a falar de uma população que em meia dúzia de anos passou de 500 para 1000, começámos com 3, passamos para 500 e depois para 1000. E era difícil, era preciso arranjar forma de manter a instituição, alimentação, coisas simples, não é? Corriqueiras. E toda a documentação, cartas que escreve ao príncipe, cartas que se escreve ao bispo, mostram quer os progressos que alcançou, quer as frustrações que tinha. Normalmente financeiras, era sempre um problema. Quando a Casa Pia é fundada e está tudo organizado, ou seja, temos duas aulas distintas, educação e reabilitação, mas Pinamanique quis mais. Porque começou a notar que havia, de facto, alguns com vocação para a medicina, para a
anatomia, para a obstetrícia e outros para as artes. Então decidi criar a Academia de Belas Artes em Roma, onde nós estivemos, em Roma, e de onde saíram uma série de pintores, escultores conceituais. Arcângelo Foschini, temos a alegoria da Fundação da Casa Pia feita pelo Foschini, Vieira Portuense. Curiosamente, Domingos Sequeira, que há sempre esta discussão, Domingos Sequeira foi ou não Casa Pia. Se considerarmos que no Casa Pia é o professor do Castelo de São Jorge, não. Mas foi bolsário da Casa Pia. Ou seja, estudou com uma bolsa da Casa Pia. Sim, podemos considerá-lo Casa Pia. De acordo com a documentação, quer dizer, não estamos a puxar a brasa, perdoem-me a expressão, à Casa Pia. É o que a documentação, digamos. É a segunda. Dona Maria I. Dona Maria I. Notou também, e isto eu acho de facto incorrigível, tínhamos uma grande falta de médicos em Portugal. E havia muitas parteiras e eu gostaria de ser, de facto, uma área que necessitava de uma grande ajuda. O que é que ele faz? Os alunos que tinham vocação para a área das ciências e que iam estudar medicina, obstetrícia, custeou, deu uma bolsa, foram estudar para Edimburgo, para Londres, para Copenhaga, mas quando voltassem havia uma condição. Tinham que exercer esta profissão na sua província de origem. Era uma forma de comatar o problema a nível nacional, espalhando pelo país os vários médicos. Uma forma de arranjar, antes de chegar aqui, desculpa, eu gosto de chamar a atenção para isto, é por isso que as alegorias são tão interessantes. Esta, por exemplo, mostra aquilo que eu vos estava a dizer há pouco, da missão da Casa Pia, aquilo para que foi criado. Se fosse hoje em dia, já não podíamos ter aqui um mendigo, porque já não é a nossa vocação. Estamos virados para as crianças e jovens. Aqui mostra, de facto, a figura central do Pino Mendigo, uma mãe a pedir ajuda para acolher o seu filho, e ali tem um mendigo. Ou seja, mostra a missão da casa, na altura. Estamos a falar no século XVIII. Voltando à questão financeira, havia de facto problemas, e isso há de haver sempre, não é? Ah, sim. E cada vez mais. É criado o Teatro de São Carlos. Foi nessa altura que foi criado o Teatro de São Carlos e é criado com a finalidade de as receitas reverterem em favor da instituição. 1790. O Pina Manique tinha esta frase. Os senhores vão reparar, os senhores e as senhoras, que ao longo do percurso vão encontrar frases-chave que ditam a política de cada um dos administradores da instituição. Esta continha de facto ainda muito atual. Entre os indigentes e desamparados, há agendas tão superiores que servirão de glória à nação se esta olhar por eles. Ou seja, trata-se de igualdade de oportunidades. Podemos nascer em berço de ouro ou num berço de palha. É uma questão de oportunidades e de saber agarrar. E foi isto que o Manique estava a fazer com a fundação da instituição. Viram ali uma farda encarnada e esta cinzenta. A primeira vez que se dá conta da existência de uma farda, que ainda hoje tem muito importância na instituição, um bocadinho como um colégio militar, não, uma comparação um bocadinho infeliz que o colégio leva a sério. Mas a Casa Pia também tem a sua farda hoje em dia e reconstruir a história das fardas na instituição é uma área muito interessante, que ainda está por fazer. A primeira vez que se dá conta da existência de fardas foi no Castelo de São Jorge. Estas duas eram fardas de gala. Óbvio que os miúdos não andavam assim no dia-a-dia. E foi quando a rainha fez anos. Fez uma grande festa no Castelo de São Jorge, durou 3 dias, fogo de artifício, com a Luísa Todi participou, cantou, a cantora lírica, Bocage, que não foi, mas portanto foi uma festa que durou 3 dias. E é a primeira vez que temos conhecimento da existência de fardas, que eram estas, fardas de gala. Se os senhores quiserem fazer perguntas, estejam à vontade. Gostava que vissem aqui, por favor. Este mapa é o mapa das pessoas que existiam no Castelo de São Jorge. Ou seja, dentro do Castelo de São Jorge tínhamos vários colégios, cada um com a sua vocação. Para os mais pequeninos, para os que gostavam de ciências, cada um com a sua vocação. Havia estes colégios todos, havia sempre uma preocupação de registro do número de alunos, de professores, como temos o mapa dos vencimentos. Tudo isto ajuda-nos a retratar a história da instituição. Estava tudo muito bem organizado. Só que o Pina Manique morre em 1800. Eu pensei, alguém, peço desculpa. Desculpe lá.
O Pinamanique morre em 1805 e temos a casa completamente organizada. A estrutura estava montada. 2 anos mais tarde, com as invasões francesas, o Castelo São Jorge é desalojado, a Casa Pia deixa de existir, as crianças e a população da instituição volta para a rua e pronto. Tudo aquilo tinha sido construído e destruído em 2002. Deixamos de ter Casa Pia. E ficamos assim até 1811. Aqui é os espaços públicos. O que é que acontece? Temporariamente, principalmente as crianças, são alojadas aqui na Cordoaria Nacional. Isto descobrimos há relativamente pouco tempo, através de documentação que não sabíamos. Mas era preciso, de facto, dar resposta a isto, senão voltamos ao problema inicial que tínhamos a quando de Famote. Então, Dom João VI, que estava exilado no Brasil, manda que a Casa Pia seja restabelecida no convento do Desterro. É engraçado, eu gosto de dizer isto, os miúdos não percebem como é que a carta chega um ano depois da Casa Pia já está no convento do Desterro. Então temos que explicar, não havia aviões. Então demorou mais tempo do que era suposto. A Casa Pia vai, de facto, para o convento do Desterro, já não com aquela vertente de reabilitação de mendigos e prostitutas. É aí que ficamos concentrados nas crianças e nos jovens, mas é das fases mais negras da instituição. Tão negra, está uma comparação se calhar bizarra, mas é tão negra como a fase da pedofilia que passámos, como os senhores sabem, há relativamente pouco tempo. É uma fase em que não há recursos, não temos capacidade de resposta, temos uma população muito superior àquilo que podemos, de facto, dar uma resposta eficiente. E então tenta-se, é uma fase de sobrevivência, tenta-se reorganizar o ensino, mas tudo muito atamancado, não como no Castelo São Jorge, e tenta-se arranjar dinheiro de todas as formas possíveis. Uma forma simples, a nível dos restaurantes e dos bares, aqueles que tinham permissão para estar abertos, imaginem, até às 11 da noite. Se ficassem abertos até mais tarde, pagavam uma multa, essa multa revertia a favor da Casa Pia de Lisboa. Outra forma é, como os portugueses adoram tourada, eu confesso que não sou apreciadora, mas aceito,